Muito bem, outra partida que aconteceu no domingo foi entre Gazin Porto Velho e o VEC, lanterna do campeonato. E a vitória foi do Gazin Porto Velho. Pela 9ª rodada do campeonato rondoniense, o Gazin Porto Velho recebeu o lanterna do campeonato, o Vilhena, no estádio Aloysio Ferreira. E logo no início do primeiro tempo, Eric, camisa 20, abriu o placar para a Locomotiva. Ainda no primeiro tempo, o camisa 9, Bruno, recebe a bola de Eric e faz 2-0. No segundo tempo, o Gazin administrou o jogo e fez a estreia de um velho conhecido, o atacante Luan Viana. Mas outro estreante fez a alegria da galera. Foi o Will, de cabeça, fazendo 3-0, decretando a vitória da Locomotiva. Agradecer primeiro pelo gol, pela oportunidade de estar vindo para cá e minutando. Agradecer ao Porto Velho pela oportunidade. Mas foi um jogo difícil, mesmo eles não vindo na zona de rebaixamento. Mas o time vem bem e a gente está trabalhando pra caramba, porque agora a gente tem um jogo importante na quarta-feira. Luan Viana falou sobre seu retorno à Locomotiva. Feliz, né? Feliz. Meu retorno, eu na publicação que eu fiz no meu último jogo, eu deixei bem claro que eu ia embora, mas eu ia voltar, não era o fim ali. A gente infelizmente foi desclassificado lá e aí de imediato ali o pessoal do Porto Velho já me procurou e eu aceitei o convite na hora. Com a vitória, o Gazin Porto Velho se consolida cada vez mais na liderança do campeonato e o VEC continua de uma crise sem fins. Os olhos do Gazin Porto Velho se voltam agora para a Copa do Brasil, onde no dia 12 enfrenta a equipe do Capital de Brasília. Muito bem, é mais uma rodada do campeonato rondoniense. Agora o destaque, Odilson, pode-se falar que é o Guaporé, que começa a brigar mais pelo título, ficar mais em evidência, junto com o Gazin Porto Velho. O Gazin agora se torna líder do campeonato, né? Mas vê outros times também se destacando, né, Adilson? É verdade, Gabriel. Esse jogo que a gente conseguiu transmitir aqui no sábado veio demonstrar justamente que o Guaporé, aquilo que ele propôs no início da competição, começa a se consolidar, um time completamente competitivo. E aí eu quero destacar aqui o trabalho do técnico Carlos Alberto. Pouco se fala sobre esse nome, mas o Carlos Alberto, além de ter uma trajetória muito bacana dentro do futebol brasileiro, já participou até de amistosos da seleção brasileira, já jogou por clubes importantes no país, como Flamengo, Botafogo e por aí vai. Traz a sua experiência em campo agora para os atletas na condição de técnico e ele tem já a expertise de jogar campeonatos difíceis como esse aqui em Rondônia. Ele foi destaque no campeonato de Sergipe, né, onde ele conseguiu acesso para pelo menos 2 clubes de Sergipe para as séries A das suas respectivas competições dos estaduais por lá e entende muito bem como é que deve ser jogado esse futebol que é mais truncado. A gente costuma dizer assim, é um futebol de menos investimento e de muita dificuldade para a apresentação. A gente falava sobre o deslocamento. O Guaporé, ele veio a Porto Velho para encarar, salvo engano, o Gazin. Exatamente. Perdeu para o Gazin de virada, né, no meio da semana, permaneceu na cidade, conseguiu se ambientar um pouco mais e aí surpreendeu o Genos, que eu acho que tinha uma certa confiança que conseguiria pelo menos um empate, se demonstrou até relativamente bem no jogo e aí acabou perdendo o fio da meada. E aí, quando ele tem uma devida condição, ele apresenta um futebol diferenciado, que foi o que a gente viu na nossa transmissão. E são 2 técnicos que tenham algo parecido, são expert no campo, tanto o técnico do Genos, o técnico Júnior Lopes, quanto o técnico Carlos Alberto, que tem uma rodagem maior na condição de técnico. O Genos, que vinha voando, parece que deu uma freada, viu, Gabriel? Eu não tive a oportunidade ainda de conversar com o técnico Júnior Lopes, mas está sentindo bastante os últimos resultados. Isso pode comprometer o rendimento do elenco nos próximos confrontos, né? A gente percebe também a parte física dos Genos, também que os jogadores sentem bastante. Também falta a reposição para ajudar. A gente percebeu, por exemplo, o Ariel é um jogador diferenciado, mas precisa de uma opção a mais para que o Ariel divida um pouco esse fardo do Genos, pode-se dizer assim, né? Que ele é um jogador de excelência, sempre tem feito gols, bola parada muito perigoso, mas falta mais jogadores para dar suporte a esse jogador que é de alta qualidade. E o Genos ainda está vivo no campeonato com chances para a classificação nas semifinais.
A gente vai mostrar agora a classificação, a tabela de classificação. Antes da tabela, Gabriel, só para fechar disso. essa parte da avaliação que a gente faz dos clubes, a decepção do campeonato. O VEC veio a Porto Velho, amarga mais uma derrota. Tudo bem, é o favorito, é a maior estrutura, é o Gazinho Porto Velho. Mas o VEC precisa mostrar um pouco mais de futebol. 10 gols em 2 jogos a gente tomou, né? É algo que, assim, a gente não consegue entender até agora. Mais uma derrota e pode estar chancelando realmente o adeus do VEC à competição desse ano, à temporada. Olha para você ver a classificação nesse momento, como é que fica, Gabriel, com essa rodada que nós tivemos no final de semana. A classificação fica assim, Adilson. O Gazinho Porto Velho se consolida na liderança com 7 jogos, 18 pontos. O Guaporé, que venceu o Gênesis, está com 13 pontos. O Rolim de Moura também com 11 pontos. 2 times de Rolim de Moura, né? Entre os 4, o Guaporé e o Rolim de Moura. O quarto colocado é o Barcelona, com 2 jogos a menos. O Barcelona pode se tornar o vice-líder do campeonato, né? Tem o Gênesis com 9 pontos, o Ji-Paraná com 8 e o Vilhena, o último colocado, ele não pontuou no campeonato. A briga vai ficar, assim, até pode ser boa pela 4ª vaga das semifinais, entre Barcelona, Gênesis e Ji-Paraná, né, dependendo dos resultados ali que vão brigar pela essa 4ª vaga nas semifinais do campeonato. Esta foi a 9ª rodada. Pode dizer que a vantagem é do né? Barcelona, que só tem 5 jogos. Exatamente, tem 2 jogos a menos. Né? E aí pode abrir uma vantagem considerável. O Barcelona, que, como a gente falou, veio que meio desacreditado, depois que passou a Copa do Brasil, engrenou no Campeonato Estadual e tá em boas condições de chegar lá na ponta da tabela, na linha de cima. A gente pontua também, vamos falar mais sobre ainda esta semana aqui, sobre o Gazinho Porto Velho na Copa do Brasil. Encara o Capital nos próximos dias. Você volta em breve aqui conosco, Gabriel. Exatamente, Adilson. Um abraço para você e a todos do Band Cidade. Campeonato Rondoniense Sicredi 2025. Oferecimento. Faculdade Finca e Metropolitana Rondônia. Há 25 anos formando profissionais de excelência. Vitaro, a oficina que o seu carro merece. Sicredi é ter com quem contar. Abra sua conta. Bemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.